Bom, nós estamos com o programa Variedades nesta manhã e temos o privilégio de trazer um tupã-sertanense que está fazendo uma coisa que muita gente diz que é necessário para se fazer para ter uma vida completa, né? Muita gente fala que tem que se plantar uma árvore, tem que fazer outras atividades e, dentre elas, escrever um livro. E nós temos um tupã-sertanense, que, aliás, é um jovem, né? Está com 32 anos, mas que já tem uma boa experiência aí e também a publicação de um livro intitulado Chapéu de Merlim, Clara e os Vernáculos, livro 1. A pessoa que fez isso, né, é o Vitor Hugo Viana, Vitor Hugo, agora me esqueci o segundo sobrenome dele, mas é Viana o último dele, daqui a pouco ele me corrige. E aí pode nos trazer um pouco mais de informações. Ele que está publicando um livro, está fazendo essa história ser lida por pessoas que gostam da literatura do livro, né, tanto digital quanto o livro em papel propriamente dito. E eu vou conversar com ele para a gente saber um pouco dele e também dessa história do Chapéu de Merlim. Vitor Hugo, bom dia, me desculpe, me perdoe, me parece que é Rodrigues, mas eu estou com uma dúvida no seu segundo sobrenome. Bom dia, como é que está você, tudo bem? Bom dia, Miguel, tudo bom? Sim, é Rodrigues, Vitor Hugo Rodrigues Viana. Perfeito, muito bem, desculpa os Rodrigues aí pelo meu lapso aqui. Mas, Vitor, você é tupã-sertanense, né? Filho do nosso amigo Dr. Mário, da professora Geisa, uma pessoa que é relativamente jovem, 32 anos, mas, pelo que eu sei, tem uma boa experiência de vida aí, e está fazendo algo, como eu falava, que muita gente sonha em fazer durante a vida e não consegue, que é escrever um livro. Primeiro, eu gostaria de saber como é que você se entusiasmou tanto pela literatura a ponto de escrever um livro. O que levou você a escrever um livro, Vitor Hugo? Olha, Miguel, para começar, acho que literatura sempre esteve comigo. Como tu bem pontuaste, meu pai é advogado na cidade, minha mãe professora, sempre foi. E os livros sempre foram uma presença constante na nossa casa. Nós tínhamos livros de todos os tipos, de todos os gêneros. Meus pais, né, meu pai do Felipe, da Sara, sempre nos incentivaram muito a ler. Não só como uma atividade acadêmica, educativa, mas como recreativa. Para nós, o livro não era uma hora perdida, uma hora de estudo, era um momento de diversão. Então era costumeiro que fosse incentivado, não está fazendo nada, porque tu pega um livro para ler, pega esse aqui, tu vai gostar. E assim ia indo, um livro ia encadeando no outro, uma semana eu estava com um, outra semana com outro, e nunca parava. Então, o livro é uma presença constante na minha vida, desde que eu me lembro por gente, praticamente. O primeiro livro que eu me lembro assim, de ler foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que o pai me indicou, que foi um presente da minha madrinha. E depois as aventuras que o Júlio Verne escrevia, começar pela Viagem ao Centro da Terra. Então sempre teve presente para mim. Certo. E de uns tempos para cá, coisa de 5 anos, eu sempre gostei de escrever, tanto que eu fiz a carreira pela advocacia justamente por isso, porque ela te propicia conhecer histórias de pessoas e poder utilizar essas histórias, trabalhar para que essas pessoas consigam lograr o êxito ou resolver alguns problemas que elas têm pendente. E principalmente isso, tu trata com pessoas diferentes e tu acaba recebendo histórias diferentes, a possibilidade de transmitir essas histórias adiante para juízes, promotores, etc. e tal. Mas há pouco, coisa de 5 anos atrás, eu comecei a ser incentivado, principalmente pela minha esposa, a escrever literatura. Ela me dizia que eu gostava muito de escrever, que eu gostava muito de ler, que talvez eu criava umas histórias assim de brincadeira, com versos, aí tu tinha que escrever alguma coisa, essas coisas vêm na tua cabeça, tinha que escrever. E assim começou. Eu avancei da paixão pelos livros de ler para escrever, para criar histórias que eu gostaria de ler. Certo. Acho que isso é o principal, Miguel. O que eu tento é ter uma história que eu gostaria de ler, mas que ela não existe. Quem sabe eu crio ela, elaboro ela, tento fazer alguma coisa nesse sentido. Porque eu penso que todo escritor, na verdade, ele é um leitor. Ele é um leitor que ele quer ler aquela história que ele está escrevendo. Perfeito. A vontade de ler algo diferente, algo novo, faz com que ele comece a produzir. E comigo foi assim, foi essa questão, e desde que eu comecei eu não consigo mais parar. É um vício tanto quanto ler. Que bom, que bom. Bom, você está fazendo o chapéu, escreveu o Chapéu de Merlim, mas antes disso, você teve outras experiências na literatura? Sim, eu comecei com os contos, né? Em 2016, não me falha a memória,
tinha o meu primeiro conto que eu divulguei, eu botei no concurso chamado Histórias de Trabalho, da Câmara Municipal do Livro de Porto Alegre, que é a mesma que promove o Prêmio Açorianos. Anualmente ela faz um concurso de contos que tenha como temática trabalho, etc. e tal. E ele é publicado na Feira do Livro de Porto Alegre, divulgado com os selecionados. Em 2016 foi a primeira vez que eu divulguei um conto, botei lá nesse concurso e ele foi selecionado. E a gente, né, podia ir a Porto Alegre lançar o livro junto com os outros colegas que conseguiram ser selecionados nesse concurso. A partir do final do ano de 2016, eu criei um blog chamado vhistoriando.wordpress.com, em que eu divulgo outros contos de minha autoria e também faço algumas resenhas de livros que eu gosto, de livros que eu estou lendo, e principalmente, né, para a divulgação do meu trabalho através dos contos. Aí, em 2017, então, na verdade eu comecei em 2016, eu tinha começado a escrever já esse livro da Clara, que é o primeiro de uma saga, né? E em 2017 eu passei pelos trâmites burocráticos, que a gente tem que mandar para a Biblioteca Nacional para que ele seja registrado, porque é preciso que todo livro brasileiro tenha um registro de autor, todos eles ficam depositados na Biblioteca Nacional. E após consultar algumas editoras, agora em 2018, eu achei que seria interessante para mim lançar na Amazon, tem essa parte de plataforma editorial, que daria uma boa visibilidade para o livro e um preço acessível. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, os livros não são tão baratos quanto poderiam ser, e a plataforma da Amazon, a meu entender, era bem interessante para esse lançamento desse meu primeiro livro, que também é um pouco diferente dos meus contos. Meus contos são dirigidos ao público adulto, mas esse livro é dirigido ao público infanto-juvenil. Uhum. Bom, você já antecipou um pouquinho, o Chapéu de Merlin é uma saga, quer dizer, você está no número 1, que não necessariamente seja o primeiro, às vezes na ordem cronológica, às vezes as sagas começam lá pelo meio e depois vem a parte mais anterior, historicamente ou cronologicamente, enfim, dizendo. Mas o que é o Chapéu de Merlin, especialmente quem é a Clara, essa sua personagem? O Chapéu de Merlin é o volume 1 da saga Clara e os Vernáculos, né? Uhum. Quem é a Clara? A Clara, assim, ela tem um pouco de muitas pessoas que eu conheço, tem um pouco de mim, tem um pouco da minha esposa, dos meus irmãos, de amigos. Eu acho que a Clara, ela tem muito dos jovens de hoje em dia, um pouco do pessoal da minha época. Como é que surgiu a Clara na minha mente? Como eu te disse, eu gosto bastante de ler, e uma das coisas que eu nunca deixei de ler foi livro infanto-juvenil, livro de ficção, livro de fantasia. Por exemplo, Harry Potter, Percy Jackson, Senhor dos Anéis. Sempre gosto muito de ler. E uma coisa que eu constatei é que boa parte das pessoas que também leem esses livros e que gostam, se não é o maior público, são as mulheres. E no mesmo ano de 2016, foi uma pesquisa dizendo que a maior parte dos leitores brasileiros são mulheres, são meninas. Certo. Jovens meninas. E eu achei isso curioso porque a maior parte desses protagonistas, eles são homens, são personagens masculinos. Sim. É o Harry Potter, é o pessoal do Senhor dos Anéis, o Percy Jackson, todos eles são homens. Uhum. As histórias do Júlio Verne também, na boa parte das do Pedro Bandeira também. Isso é curioso porque geralmente o que atrai o leitor para um livro é a empatia. É se colocar no lugar daquele personagem, tu sentir que aquele personagem fala contigo. O que para um jovem é muito mais fácil, quando o personagem é masculino, para um menino, do que é para uma menina. Claro. Eu comecei a trabalhar como seria ter uma personagem feminina, como que ela seria. Naturalmente eu quis que ela fosse brasileira, porque também existem poucos livros nessa área, embora agora esteja começando. Aqui em Santa Maria tem 3 escritores que trabalham nessa área, que são muito bons, mas é algo que é incipiente, tem início aqui no Brasil ter o enfoque na literatura infanto-juvenil, especialmente com personagens daqui. Então, são as duas coisas pelo qual partir. Ela tinha que ser menina, ela tinha que ser brasileira. Coloquei a Clara no Rio porque eu acho que o Rio de Janeiro ele tem um misticismo. E o fato de ter sido capital do Brasil por tanto tempo, atrair gente de todos os lugares do Brasil, tem essa coisa única. Acho que poucas cidades no Brasil têm tanto de Brasil quanto o Rio de Janeiro, justamente por mesclar todo mundo lá, gaúcho, nordestino, carioca, para encontrar todo mundo no Rio de Janeiro. E eu acho que a Clara tinha que ter um pouco disso daí. A partir daí, quando você tem o protagonista, começa a vir a história. Porque se eu tenho uma menina brasileira, uma menina, quando ela vai participar de aventuras, ela vai resolver os problemas dela pela inteligência, pela astúcia, não tanto pela força, como talvez um rapaz grande faria,
como o pessoal do Senhor dos Anéis faz, por exemplo. Uhum. Então ela tem que ser inteligente, ela tem que ser esperta. Como a Clara veio para mim por causa da paixão dos livros, eu botei ela como uma leitora ávida, alguém que tinha muito conhecimento de literatura. E a partir daí a história começa a se desenrolar, né? A trama toda, ela tem uma questão de um imaginário, da gente participa a partir da seguinte premissa. Imagine se existisse um lugar em que todas as grandes mentes do nosso mundo conseguissem se reunir para criar coisas positivas. E isso meio que aconteceu no século XX, em Paris. Certo. Se a gente for olhar brevemente, existem algumas coincidências. Por exemplo, Santos Dumont, Marie Curie, que criou a radiação, descobriu a radiação, a utilização dela para tratamento inclusive do câncer. O Nikola Tesla, que foi o inventor da eletricidade, como a gente conhece hoje, e escritores como Júlio Verne, quanto o Antoine Saint-Exupéry, que criou o Pequeno Príncipe, todos eles moravam em Paris na mesma época. Certo. Pintores como Picasso, Dalí, Hemingway como escritor, todos eles estavam na mesma cidade na mesma época. Uhum. Uma época que também começou o início das guerras mundiais naquela mesma região. Pô, imagina se eles tivessem um tipo de um clube, um lugar onde eles se reunissem para trocar experiências, onde eles se reunissem para criar algo novo. E a partir daí começou a criar essa ideia e mesclar com a ideia da Clara, de que existiria esses vernáculos, de que existiria um mundo chamado Somnium, que é um mundo que cria, que dá valor para a invenção, para a criatividade, e prospecta jovens de todos os lugares, como por exemplo a Clara. Né? A partir daí vem a trama, sempre tem onde tem um lado bom, né? Tem o antagonista, etc. Mas eu acho que a premissa é essa, é mostrar a questão da criatividade, da invenção, da inovação, que eu acho que é isso que é o mais importante é o que nos distingue como seres humanos, né? A capacidade de deixar legados, invenções, criações para a geração que vem, e que a literatura faz isso. Sem dúvida. A literatura, quando tu escreves, tu tá deixando um legado para que o próximo possa fazer alguma coisa a partir do que tu fez. Então eu acho que nesse enfoque que eu tento dar no livro para os jovens, né, dentro de uma trama mais leve, claro, porque é uma coisa que para mim é muito presente. Eu lembro muito das histórias do Júlio Verne, porque eu lembrava daquelas aventuras fantásticas e incríveis, e aquilo me mostrava que parece que o mundo é enorme, que muita coisa é possível e que a gente conhece muito pouco. Eu tentei fazer algo parecido com isso no livro da Clara. Que, olha, existe muita coisa nesse mundo, existe muita coisa, e a gente está recém chegando na pontinha do iceberg, para tentar instigar os jovens que eles tenham esse mesmo tipo de pensamento que eu tive. Olha, tem tanta coisa ainda para a gente ver. O mundo, né, a gente conhece uma porcentagem baixíssima, e manter neles, estimular ainda mais aquilo que eu acho que é o mais importante que todos os jovens e crianças têm, que é a curiosidade, né, Miguel? Sem dúvida. A gente tem que ser curioso sempre. É verdade. Bom, a Clara é a protagonista, você já nos explicou um pouco. Quem são os personagens que estão junto a ela? Tem alguém assim que você tenha se inspirado em alguma coisa nossa regional? Porque você disse que a Clara tem um pouco do Brasil como um todo, né? Sim. Mas os personagens, quem que está junto ao redor da Clara? Olha, ao redor da Clara vai ter várias figuras, inclusive a cada livro que entra, surgirão novas. Nesse primeiro livro, como era importante apresentar todo o universo, o enfoque está mais na Clara, na mãe dela. Uhum. Ela vai ter um mentor né, nessa cidade que ela vai conhecer. E ela vai ter um colega de trabalho também, que é um pouco exótico, assim. Eu não vou adiantar muito sobre ele, porque descobri-lo é parte da diversão. Certo. Mas basicamente gira nesses. Tem outros personagens periféricos que ela vai encontrando, e nos próximos livros vão ter outros também. Perfeito. Mas o objetivo também é não regionalizar tanto no Brasil. Uhum. Embora a Clara seja brasileira, e ela tem que ser brasileira, ela tem muito do Brasil nela, o objetivo também é levar o Brasil para fora. Claro. Ela vai interagir com personagens de outros países, né? Porque é muito comum a gente ver filmes dos personagens americanos virem fazer uma aventura aqui no Brasil, ou algo desse tipo, né? Uhum. Agora, por que não o brasileiro ir fazer aventuras lá fora e resolver problemas que eles não resolvem? Certo. Né? Muito bem. Bom, você já tem toda a saga mentalizada em você, ou ela vai se formando conforme você vai escrevendo os livros? Porque esse é o primeiro. Você já sabe quantos vão ser? Tá. Não tenho toda a saga mentalizada ainda, não sei quantos serão. Eu tenho uma ideia vaga, sim.
mas ainda não formatei todos os livros. Né? Vai ser algo, acredito, entre 5 ou 6 livros. Perfeito. Eu já tenho escrito o segundo e o terceiro está encaminhado. Então, vai ser mais ou menos por aí. Até porque não quero desgastar tanto personagem, esse tipo de coisa. Mas vai ser por aí. Mas não tenho todos eles prontos, não sei como termina. É isso que eu ia perguntar. Eu vou descobrir como ele termina conforme for indo. Tá certo, eu ia te perguntar como é que termina a saga, então não sabemos ainda, nem você. Não sabemos, nem eu sei ainda. Bom, você lançou agora em maio de 2018 o livro número 1. O 2 você disse que já está pronto, o 3 está em formatação. Quando vai ser lançado o 2? Olha, eu ainda não sei, porque ano que vem, agora em abril, eu vou lançar um outro livro, é um livro dirigido ao público adulto, se chama Ilhados, e esse é bem mais regional. Esse se passa numa Santa Maria, um pouco distópico, né, um livro diferente, um romance mais complexo. E eu não sei se vou lançar, se a Clara vai vir ainda em 2018, mas se não for até o final de 2018, com certeza será no início de 2019. Não, perdão. No final de 2019 no início de 2020, mais tardar. Perfeito, entendi. Bom, como você próprio falou, e a gente lamenta muito isso, mas o brasileiro não é muito ligado, não é muito habituado à leitura. Mas nós temos hoje a facilidade do livro digital, do livro eletrônico, né? O livro que a pessoa não precisa adquirir o livro fisicamente e pode tê-lo digitalmente. Né? E como você também falou, essa plataforma Amazon possibilita que o mundo inteiro tenha acesso ao seu livro. O que mais está sendo vendido hoje? Que forma mais as pessoas estão acessando a Clara e os vernáculos no Chapéu de Merlin? Através do digital ou através do livro físico? Olha, realmente, eu sou entusiasta do livro digital, embora eu não leia muito. Eu não leio muito o livro digital, eu gosto do livro físico, eu gosto do toque, da folha, do cheiro. Mas eu acho que o livro digital ele é muito importante porque ele dá maior acessibilidade. Um livro físico hoje, um dos motivos que ele é caro é porque ele tem muito custo de impressão, custo de transporte, né? A gente tem que pagar a gráfica que imprime, tem que pagar o editor que fez a editoração, o capista, o transporte até a editora, da editora para a revendedora, da revendedora para o cliente final. O livro digital, o e-book, ele tem um custo de produção muito mais barato. Tu fez um e-book, tu fez 1.000, 100.000, é sempre o mesmo. Só o arquivo é compartilhado. Então o custo dele é muito mais acessível para o consumidor. Por exemplo, a Clara, se não me engano, a Amazon estava vendendo o livro da Clara por R$7 digital. O físico passa dos 30, sem contar o frete. Então, se for eles olhar, o digital é muito mais atrativo, até porque é a mesma história, não muda. Só que, paradoxalmente, no meu caso, e parece que é o caso mais corriqueiro no Brasil, o livro físico representa 90 e poucos % da venda. Deixa eu ver. Mesmo sendo quase 5 vezes mais caro. Mais de 90% das vendas é livro físico. Certo. E parece que no Brasil, pelo que a gente lê nas pesquisas, é o normal, é o corriqueiro. O livro digital ainda não está tão difundido, né? Talvez até porque as pessoas que mais tenham gosto pela leitura apreciem esse aspecto do contato com o livro. Como você falou, o próprio cheiro do livro é diferente, né? E também tem uma coisa assim que acho que distingue aqui no Brasil: a leitura é um momento que tu se reserva, tu lê em casa, tu lê antes de dormir, tu lê no sofá, e para isso o livro é muito mais atrativo. O que a gente percebe assim que no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, eles leem muito no transporte público. No metrô, tu tá andando, as pessoas estão lendo o e-book, o livro digital. Estão lendo o e-book, porque ali no livro, num tablet que pesa muito pouco, ela carrega 10, 15, 20 livros, ela pode ler o que ela quiser, e ela tem que andar 40 minutos todo dia de metrô, aqueles 40 minutos são muito utilizados para ler. Sem dúvida. Então, se considerar que durante ela lê 1 hora por dia no metrô, é uma média de leitura muito boa. Claro. Para isso, o tablet é muito mais útil. Eu acho que daí difunde muito mais do que o livro físico, que é um peso na bolsa, um peso na carteira, na pasta, claro. Quanto o livro digital não é. Como no Brasil a gente não tem tanto essa prática da leitura em trânsito, já não tem muito da leitura em si, né? Livros que leem é um prazer mais caseiro, de estar no seu ambiente, no seu refúgio. A gente não tem essa de ler no ônibus, de ler no metrô, até porque o nosso transporte público também é praticamente incipiente. Acho que também é um dos motivos pelo qual o livro digital não popularizou tanto aqui quanto em outros países. É verdade.
E já que nós comentamos onde as pessoas leem, e onde você escreve? Você tem o teu canto de escrever, você anota num papel e depois chega em casa e coloca a história, você se concentra ou se retira no final de semana para escrever? Como é que você faz para vir a história? Tá, tem um processo, né? Assim, não é... escrever é muito da prática, né? Dificilmente vai vir para ti assim, vem um capítulo inteiro na cabeça, a gente escreve. Eu tenho meus horários, né? Até por trabalhar como advogado durante a semana, eu geralmente deixo para escrever no fim de semana a parte de literatura. Então, é uma questão que também tem que ter disciplina. Tem que levantar, tu vai lá no escritório, tem um escritório em casa, né? Para isso, sento lá e começo a trabalhar. Nem sempre flui muito, mas tu tem que tentar fazer alguma coisa, porque mesmo o ruim, escrevi 2 páginas estão muito ruins, mas tu vai destravando. O exercício da escrita, ele destrava. Escrever é um processo, né? É isso que eu digo para a pessoa que me pergunta como é que está começando, como é que é. Olha, às vezes é a martelaço, tu tem que insistir, tem dias que não sai nada, mas tu insiste e sai algo que tu considera ruim, mas aí tu volta um outro dia para aquilo dali, aquilo que tu achava ruim, se tu consegue parar do outro lado, começa a sair algo produtivo, e a partir daquele trecho tu consegue trabalhar um pouco mais. Aí num sábado tu escreve 1 página, mas no domingo, a partir daquela 1 página, tu escreve 5. Certo. E assim tu vai produzindo. Eu também gosto de fazer um esboço antes, né? À medida que eu vou desenhando a história na minha cabeça, eu vou fazendo anotações sobre o personagem, sobre o enredo, apontamento sobre a trama, para onde é que eu quero que ela vá, como é que eu quero que ela seja escrita, um personagem que me vem na cabeça. Eu sempre ando com um bloco, um caderno, porque às vezes realmente vem um conceito, não vem uma ideia inteira, mas vem um conceito. Estou dirigindo e penso, podia ter um personagem assim naquela história. Eu vou lá, anoto, botar o personagem assim na história tal. E depois, quando eu chego no meu momento de trabalhar em casa, eu olho essas anotações e vejo como é que eu tento encaixar dentro do esboço que eu tenho. Mas eu dificilmente começo sem ter nada, né? Sim. Quando eu começo, sento para escrever um livro, eu já tenho vários esboços, eu já tenho mais ou menos a história que eu quero, os personagens que vão ser os mais importantes, né? Por exemplo, esse livro que eu vou lançar agora em abril, que é sobre Santa Maria. Eu tinha uma ideia de que eu queria que fossem 4 personagens que tivessem a ver muito com Santa Maria. Então eu comecei a história pensando, que são personagens típicos de Santa Maria. E aí tu vai lá, puxa um que é vinculado à universidade, puxa um que é vinculado às Forças Armadas, que são presentes em Santa Maria. Certo. Um tinha que ser um estudante, naturalmente. E assim vai construindo. Aí a partir daquilo ali, agora como é que esses personagens interagem? Tudo isso sendo rascunhado em caderno, em bloquinho. Quando já tem uma concepção mais ou menos formada, aí sim, aí é a hora do trabalho mais de esforço, né? Quer dizer, ficar sentado ali, tentando escrever, até sair alguma coisa. Perfeito. Mas o principal é isso, eu acho que é disciplina. Se tu não senta para escrever, tu nunca escreve. Claro. Se tu tá esperando vir, nunca vem. Bom, eu tive o prazer de conversar com o Vitor Hugo Rodrigues Viana, que é tupan-sertanense, hoje reside, trabalha, tem a sua família lá em Santa Maria, e filho do Dr. Mário César, da professora Geisa, né? E que é o autor do Chapéu de Merlin, Clara e os Vernáculos, livro 1, que está lançado, está aí na Amazon, quem quiser comprar o livro fisicamente. Tem também o e-book, que você pode também adquirir, que é bem mais acessível. E ele nos orgulha muito porque é um jovem, uma pessoa daqui de Tupã-Siretã, que está abrindo um leque para os leitores brasileiros, especialmente o público infantil, para quem é mais voltado a esse livro aí, e que com certeza vai ter uma sequência. Ele já nos falou que já está pronto o 2º, o 3º e talvez chegue lá o 5º ou 6º livro desta saga. E a gente espera poder acompanhar toda essa história aí, além dos demais livros que ele está já lançando, conforme ele falou. Vitor Hugo, eu quero agradecer a sua atenção conosco, parabenizá-lo. Essa é uma dedicação que poucas pessoas têm, e como você falou, isso deve-se muito ao ambiente que você foi criado. O Dr. Mário era o nosso colaborador aqui constante, nos trazendo especialmente a história do Rio Grande do Sul. Ele é um apaixonado por isso, gosta muito de livro, é advogado também, gosta
gosta muito de livro, a professora Geise também, eu tive meus filhos com ela lá junto e sabem, eu sei o quanto ela estimula esse ambiente, e com certeza isso é fundamental. Mas é preciso também que as pessoas como você se dediquem a isso, gostem, tenham prazer de fazer, né? Não é um peso fazer, ler, e ao ponto de que agora está escrevendo também. A gente só deseja sucesso e agradece a sua atenção conosco. Esperamos em outras oportunidades aí a gente poder falar sobre a Clara ou outros personagens que você venha a criar, e tomara que as pessoas que estejam nos ouvindo agora se estimulem a ponto de adquirirem ou lerem o livro para criarmos mais esse hábito aqui junto a nós. E eu tenho um hábito também aqui no programa de deixar ao final o microfone à disposição do nosso convidado para algo mais que queira colocar, especialmente se gostaria de reforçar algum aspecto que nós não colocamos ou algum que foi colocado que você queira reforçar. Se não, as suas despedidas, e eu torço para que sejam momentâneas, para que em outros momentos eu possa ouvi-lo aqui ou quem sabe tê-lo pessoalmente no estúdio para a gente poder conversar sobre esse e outros trabalhos seus. Mas, Vitor Hugo, nesse instante, mais alguma questão, por favor, fique à vontade. Não, gostaria de agradecer a ti, Miguel, a rádio, por esse espaço, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar com o pessoal de Tupã, cidade onde eu fiquei até os 16 anos, né, a minha cidade, onde cresci, desenvolvi esse amor, essa paixão pelos livros, e poder falar sobre um tema que eu gosto tanto, que é livro, não só escrever, mas ler. E, então, agradeço muito essa oportunidade e gostaria de deixar esse recado, de que o pessoal siga lendo, siga criando, que todo pequeno passo começa lá no primeiro livro que você lê. Uma das experiências muito gratificantes que eu tive recentemente em Tupã foi ser convidado pelo 4º ano da Escola Divino Mestre para ir conversar com eles sobre livros, e foi impressionante ver a sagacidade das crianças, a inteligência, a criatividade, e aquele potencial criativo em profusão, que até chega a ser intimidador para mim, porque às vezes eu fico pensando, eu não tenho metade das ideias que esses meninos têm. Meu Deus do céu, eles são muito melhor do que eu. Imagina quando explorarem todo esse potencial, que incrível que vai ser. Então é isso, eu acho que o principal seria esse recado, de agradecer a vocês por estarem propiciando esse espaço para a gente falar de literatura, porque eu sei que tem aí em Tupã-Siretã muitas pessoas com muita capacidade de criar, de escrever, de desenvolver arte e ciência de várias formas possíveis, e que tudo isso começa lendo livros que a gente gosta, livros que nos incentive. Então, para mim, falar de livro é sempre muito, muito legal, muito gratificante, especialmente na minha cidade, em Tupã-Siretã. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a ti e a rádio por esse espaço, e espero sim voltar outras vezes para falar de livro. Eu estou sempre à disposição, pode ser o ano que vem, pode ser presencialmente, quando vocês quiserem, eu estou sempre à disposição. Que bom. Nós tivemos a oportunidade de ouvirmos Vitor Hugo Rodrigues Viana conversando com você, ouvinte do programa Variedades.